Muito bem, e agora nós chegamos num ponto importantíssimo da nossa aula, porque eu vou te mostrar agora o que é o Flexbox, que é um conteúdo que muita gente tem bastante dificuldade em aprender. Cara, confia em mim, você sabe, até agora tudo que você viu aqui foi bem tranquilo e agora não vai ser diferente. Flexbox não tem segredo, eu vou te ensinar de uma maneira muito simplesinha, muito fácil de você aprender e de você entender. Antes de mais nada, o que é esse tal de Flexbox? Você percebeu que até agora, mesmo você aprendendo CSS, você ainda não conseguiu colocar as coisas do lado das outras? É sempre um embaixo do outro, né? Acredito que nesse momento você deve estar até irritado já, que você não aguenta mais as coisas um embaixo do outro, mas não se preocupe, porque é nesse momento que a gente vai começar a alinhar as coisas e deixar tudo bem bonitinho na tela, tá? E para isso nós utilizamos o Flexbox. É isso que o Flex faz. Ele vai colocar as coisas um do lado do outro, alinhadinho, bem bonitinho, juntinho ou separadinho, como você quiser, tá bom? Então, vamos comigo aqui na minha tela. Eu vou criar, então, um novo documento. Esse vai ser o 08, chamado Flexbox. Tá joia? Mas estou sempre esquecendo de colocar o ponto da HTML aqui, né? Beleza, Flexbox. Vamos montar aqui aquela estrutura HTML. E muito bom, aqui nós estamos. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é criar uma div. E dentro dessa div eu quero colocar 3 bloquinhos, porque nesses bloquinhos vão ficar 3, um do ladinho do outro, tá? Em vez de ficar um embaixo do outro, vai ficar um do lado do outro. Para isso, eu vou colocar dentro de cada bloco exatamente uma coisa parecida com o que nós fizemos no capítulo anterior com os botões, tá? Eu vou colocar aqui uma imagem, tá joia? Ó, IMG, já vou copiar isso daqui e vou colar 3 vezes, tá joia? Olha lá, IMG, IMG, IMG. Vou também colocar aquele estilo padrão que eu uso. Opa, aqui não, né? Vou colocar aqui o estilo padrão que nós utilizamos, que é o que? O body. Já vou colocar o font family dele para Arial, embora eu acho que a gente nem vai utilizar letras nesse exercício, mas já vou colocar. Vou pintar o fundo dele daquela corzinha cinza, bem levinho, que eu estou acostumado também. E vou aproveitar e colocar a minha div com o fundo branco, tá joia? Esse aqui é um padrão que a gente está fazendo já faz algum tempo, fica bem fácil de visualizar as coisas na tela. Isso daqui eu vou pegar agora 3 imagens diferentes para poder mostrar para você, tá? Então, abre o Google aí e pesquisa por 3 imagens. Beleza, então estamos aqui com 3 imagens diferentes. Vai lá no Google, pega o link mesmo, não precisa baixar, mas tem que ser 3 imagens diferentes para poder ficar legal esse exercício, tá? Coloque eles aí e eu vou abrir aqui, vamos dar uma olhada como é que tá ficando. Então veja só como é que ficou, ó, uma porcaria, né? A gente vai melhorar esse daqui, a gente vai deixar bem bonitinho. Eu peguei a foto de um patinho, de um cachorrinho e de um gatinho e a gente vai trabalhar em cima desses bichinhos aqui, tá bom? Porque faz parte desse conteúdo que eu vou mostrar pra você aqui do Flexbox, você trabalhar com imagens, porque a coisa mais comum do mundo é você pegar imagens que elas estão com tamanhos diferentes do que você gostaria para poder encaixar em algum pedaço do seu site. Nesse caso aqui, eu tenho um gatinho que é menor que o cachorrinho e o cachorrinho que é menor ainda do que o pato que eu peguei aqui, né? Então a gente vai aproveitar também para poder ver como é que a gente trata o tamanho das imagens junto com o Flexbox. Então é uma coisa junto da outra aí, tá bom? A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser diminuir o tamanho de todas as imagens, pelo menos para poder caber tudo na tela, né? Então aqui no meu CSS eu vou falar o seguinte, ó, as minhas imagens, ó, IMG, tudo que for IMG, eu vou colocar ali com um width de 100 pixels, né? Antes nós colocávamos o width aqui dentro, certo? Aqui, ó, 100 pixels, só 100 sem colocar pixels, né? Agora a gente não faz mais desse jeito porque a gente pode fazer com o CSS. No CSS, eu fazendo desse jeito, ele vai aplicar o width de 100 pixels em todas as imagens. Se não, eu teria que ir uma por uma de cada vez, copiando e colando. Se eu tiver 100 imagens, eu teria que fazer 100 vezes isso. Agora, aqui com o CSS, a gente não precisa. É exatamente igual ao que nós fizemos com a div no exercício anterior, só colocar um width que ele resolve a nossa vida, mas dessa vez eu preciso colocar o pixels para poder orientar, que vai ser em pixels, tá?
Lá no meu site, quando eu atualizo, olha lá, fica todo mundo bonitinho, tá muito pequeno, vou aumentar um pouco, ó, 200, eu mudo aqui, ele muda em todos de uma só vez, imagina se eu tivesse que mudar um por um aqui nas tags, então o CSS está aí para poder ajudar você, a mim e a todos nós, inclusive a humanidade, para as coisas ficarem bem bonitas, que é diferente do que está aqui, porque isso daqui não tá nada bonito, né? O que mais eu vou fazer? Dá para poder ver que as divs, elas estão todas coladas uma com as outras, e parece ter um espação branco aqui. Eu vou colocar uma margem na minha div, só para poder ver essa diferença entre um e outro, né? Ó, margem de 20 pixels, para poder separar um pouquinho. Aí agora eu consigo ver um pouco melhor que isso daqui é uma div, aqui está outra div, e aqui está uma outra div. E para ficar melhor ainda de visualizar, eu vou colocar uma borda, um border de 1 pixel, e eu vou colocar ele com um cinza bem clarinho para eu poder enxergar realmente aonde que estão essas minhas divs, tá joia? Então, tá tudo aqui bem bonitinho, bem enfeitadinho, legal. Agora eu vou te ensinar como que a gente faz para poder colocar um do lado do outro. Eu quero colocar 3 aqui, ó, os 3, um do ladinho do outro. Como que a gente faz isso? Flexbox, tá? Muito simples trabalhar com Flexbox. Para eu trabalhar com Flexbox, a primeira coisa que eu preciso fazer e que você precisa entender, essa daqui é a regra principal, é que você precisa colocar tudo aquilo que você vai organizar um do lado do outro dentro de uma div ou de algum outro container, que não precisa ser uma div, tá? Mas normalmente a gente utiliza a div. Ou seja, se eu quiser colocar esses 3 itens um do lado do outro, eu preciso colocar eles antes dentro de uma div, que vai ser o controlador do meu flex, tá? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou criar uma div aqui em cima, ó, div, vou criar ele aqui em cima e vou fechar ele aqui embaixo. Nossa, Conrado, eu posso ter uma div dentro de outra div? Pode, você pode ter várias divs, uma dentro da outra, tá? E foi isso que eu fiz, ó, uma div que começa aqui e eu fechei ela aqui embaixo e tudo isso daqui está dentro dessas 2 divs aqui, tá bom? E se elas estão dentro, significa que eu tenho que dar uma indentação aqui, ó, tab, pum, joguei pra frente, tá bom? Eu também vou precisar, né? Mas eu vou espaçar aqui dentro, só para não ficar muito colado, para eu poder enxergar, ficar um pouco mais limpo o meu código. Então, essa daqui é a div principal que vai controlar o flex dessas outras 3 divs aqui. Isso significa que, se nesse momento eu colocar um comando de flex nessa div, tudo que está lá dentro vai ficar um do lado do outro. Essa div vai ficar do lado dessa e essa div vai ficar do lado dessa, tá bom? Só que aqui eu vou ter um problema. Como é que eu vou colocar uma flex sendo que eu tenho div? Para isso eu vou precisar de uma classe, né? Então eu vou colocar aqui o seguinte, ó. Vou colocar uma classe, vou criar uma classe chamada flex, né? E aí eu vou colocar essa classe flex na minha div principal, que vai controlar as outras. Olha lá, class flex. Então, aqui eu criei uma classe flex e estou aplicando essa classe flex aqui. Se eu for no meu documento e atualizar, não muda nada ainda, né? Exceto que tudo aqui ficou branco. Inclusive, isso aqui é uma coisa bem interessante de se observar, né? Tá vendo que ficou um branco dentro dos outros brancos aqui, né? Porque todas as minhas divs estão dentro dessa div e tudo que é uma div vai receber esse meu CSS aqui, né? Ele vai colocar o fundo branco e vai colocar uma margem em volta, uma margem e uma borda. Ah lá, a margem e a borda. E todos eles estão assim, e eu não queria que fosse assim, né? Eu queria que ele colocasse esse fundo branco e essa borda somente nos meus bichinhos aqui, somente nessas divs aqui, e não nessa. Então, qual que é a única maneira que eu tenho de fazer isso? Nós acabamos de aprender isso daí, nós vimos agora há pouco no capítulo anterior, que eu tenho que colocar uma classe, né? Então, aqui, ó, vamos colocar uma classe nessa minha div, e eu vou colocar o nome dessa minha classe aqui de card. Card, como se fosse um cartão, né? Então, essa minha div aqui vai ser um card. Eu vou copiar essa classe, vou colocar essa classe aqui e vou colocar também essa classe aqui. Então, agora eu tenho 3 divs que compartilham a classe do card. E aqui, em vez de eu falar que tudo isso daqui será aplicado em todas as divs,
Não, não, não. Isso daqui só vai ser aplicado nas divs que tem a classe card. Então, por exemplo, essa minha div, ela não tem a classe card. Logo, ela não vai ficar com esse elemento aqui feio em volta. Vamos ver? Vou atualizar. E olha lá, tá vendo? Essa div flex, ela continua existindo, mas ela não tem nenhum elemento, porque o elemento que eu coloquei aqui, o estilo que eu coloquei aqui, tá na card. E os únicos que tem card são esses aqui. Beleza? Então é isso. Eu vou subir a minha IMG, porque ela está configurada aqui para todo mundo, né? E deixar o card ali embaixo. Como o flex vem primeiro que o card, eu vou colocar o flex para cima para poder ficar organizadinho, certo? E o meu flex ainda não está funcionando porque eu não coloquei nada dentro dele, né? Meu flex não funciona. Até agora eu só tenho só uma div como todas as outras aqui, né? Aqui que vem. Vamos lá. Como que você coloca as coisas uma do lado das outras? Você vai pegar então a sua div principal, no meu caso é a div que tem a classe flex, e vou mexer nela aqui. Eu vou colocar esse elemento aqui, eu vou colocar esse estilo CSS, já anota isso no seu caderno, que é o display, beleza? Display é a forma que eu mostro, display, mostrador é a forma de mostrar. Eu vou mostrar isso daqui como flex. Isso vai ser flex. E só de eu colocar o display como flex, olha a mágica acontecendo. Entendeu? Então, eu tenho uma classe flex, né, que ela vai colocar aqui um display flex para mim. Tá muito ruim de ficar falando isso, né, porque o display é flex, a classe chama flex. Vamos mudar o nome das coisas para ficar um pouco mais fácil de entender. Se eu tenho, e na verdade, isso que eu vou fazer com você aqui é muito utilizado na lógica quando a gente vai aplicar isso no CSS, tá? Se eu tenho vários cards e esses cards vão ficar um do lado do outro, eu tenho então, cards é carta, né? Onde que eu coloco as cartas? Em um baralho. As cartas ficam em um baralho. Então eu vou mudar o nome de flex e vou colocar o nome disso daqui de deck. Deck significa baralho em inglês. Se você quiser colocar o nome dele de baralho e colocar o nome dele de carta, você pode, fica à vontade, tá? Então eu vou colocar deck em inglês, que é baralho, né? E aqui eu vou mudar para deck. Ó, tudo continua funcionando do mesmo jeito. Então, aqui no meu deck, ele tem um display flex. Tudo que eu tiver dentro do meu deck vai ficar um do lado do outro obrigatoriamente, tá? E como eu tenho vários cards, várias divs dentro do meu card, eles vão ficar um do lado do outro. Olha lá que bonitinho que é. E agora, uma outra coisa também que você precisa entender sobre o flex é o seguinte. Vamos supor que dentro de cada um dos meus cards eu tivesse, por exemplo, um P explicando o seguinte. Olha, então aqui eu tenho um gatinho, aqui eu tenho um cachorrinho, aqui embaixo eu tenho um patinho. Vamos dar uma olhada. E eu quero que você observe que eu tenho dentro do meu card, eu tenho uma imagem e tenho um P, só que esses dois elementos aqui, eles não ficam um do lado do outro, eles ficam um embaixo do outro. Porque o flex, ele vai alinhar as coisas uma do lado das outras apenas no primeiro elemento filho que ele encontrar. Então, por exemplo, ele vai alinhar essa div com essa div. Ele não vai alinhar essa div com essa imagem, com esse P, com essa div. Ele não vai fazer isso, né? Ele vai alinhar só as divs. O que está dentro das divs não vão ficar alinhados. Eles vão continuar um embaixo do outro. Foi o que aconteceu aqui. A minha MG e meu P está dentro da div, então eles vão ficar um embaixo do outro. Mas essa div está dentro do meu deck. Ela é filha do meu deck, então essa div e essa div fica alinhados. E se eu colocar outra div, ó, vamos colocar mais uma? Eu vou copiar aqui mesmo, ó. Vou dar um Ctrl C aqui e vou colar aqui embaixo, ó. Uma quarta div vai ficar alinhado. Uma quinta div também. E uma sexta div, porque se eu colocar mais uma, ela não vai caber. Vamos ver o que acontece? Ah lá, ele vai criar uma barra de rolagem para mim porque não cabe, né? Olha lá como é que fica, né? Ele está criando essa barra de rolagem, já que não cabe. Mas ele vai ficar do lado, agora ele não fica mais embaixo do outro de jeito nenhum. Beleza? Agora, se por algum acaso você quisesse que a imagem ficasse do lado do texto, né? Se eu quisesse que a imagem ficasse de um lado, o cachorrinho ficasse do outro, os dois alinhados, o que eu teria que fazer? Eu teria que vir aqui dentro do meu card e falar aqui
tudo que está lá dentro do meu card é flex também. É só vir aqui no meu card e colocar o display flex. Olha o que vai acontecer. Tá bizarro, né? Mas funcionou. Eu tenho imagem do lado e o gatinho do outro. O cachorro de um lado e o cachorrinho do outro, né? Por quê? Porque a minha classe card faz com que tudo que esteja dentro dela fique alinhado por causa do meu display flex. Tá joia? Obviamente, eu não quero isso. Eu coloquei só como exemplo e tá lá. Beleza? Bacana? Muito bom. Muito, muito, muito bom. Agora, o que mais que eu posso fazer aqui nos meus cards? Agora que os meus cards ficam alinhados, eu posso até mesmo escolher um tamanho para que eles fiquem, né, melhorzinhos. Por exemplo, ó, eu quero que os meus cards fiquem maiores. Eles estão muito pequenos, são muito pequenininhos. Vamos lá. Width, vou colocar... Cada card vai ter 300 pixels. Ah lá, eles ficam um pouco maiores, não é? Olha aqui como é que eles vão ficar, um pouquinho maior. Só que aí a minha imagem fica despadronizada, né? Fica ruim a minha imagem. Não tem problema, é só eu colocar aqui um text align para ele poder alinhar o meu texto, né, para o centro. Então todo o texto e imagens que estiver dentro do meu card vão ficar nos centros. Dessa forma fica bem melhor. Se eu quisesse, por exemplo, descolar essa imagem daqui, você aprendeu. É só você colocar o padding dentro do card, que tudo está lá dentro vai receber um pouquinho de espaçamento. Aí a minha imagem não fica mais colada e até mesmo o meu P do patinho também não fica muito bom, né? Então você aprendeu como é que faz para as coisas ficarem uma do lado das outras. Mas e o espaçamento entre elas? O Flex também faz isso, tá? O Flex também trabalha com o espaçamento. Vamos fazer isso daqui agora. Então, você aplicou o Flex no seu deck. Aqui embaixo, isso aqui você tem que anotar, tá? Não adianta, senão não vai dar certo. Você precisa anotar para poder lembrar disso daqui mais tarde quando você precisar. E a gente vai precisar em breve para o próximo exercício. Eu vou colocar aqui o Justify Content, né? Ou seja, eu vou dar uma ajustada no conteúdo. Eu quero que o meu conteúdo fique ajustado como? Eu posso colocar para ele ficar ajustado no começo, Start. Start é a mesma coisa que já está, ele fica do jeitinho que ele está, fica tudo para o começo. O que é o começo? O começo é a esquerda, tudo para a esquerda, né? Tudo para o começo. Mas eu posso alinhar ele para o fim, end. Aonde que é o fim? O fim é para o lado de cá, não é? Ó, vou atualizar. Ó, ficou tudo para a direita agora. E eu também posso colocar tudo alinhado para o centro, ó, center. Aí nem para a esquerda, nem para a direita, ele fica para o centro. Bem legal isso, né? Só que além de eu colocar para a esquerda e para a direita para o centro, eu posso fazer muito mais do que isso. Eu posso colocar um espaço entre eles. Olha isso aqui que legal. Eu posso colocar que ele fique no space, que é o espaço, between, ou seja, entre eles, né? Eu quero colocar o maior espaço possível entre os elementos. Ficaria dessa maneira aqui. Tá vendo que ele jogou o gatinho para a extrema esquerda, o patinho para a extrema direita e o cachorrinho exatamente no meio? Ele separou entre o máximo de espaço que eles podem ficar entre eles. E eu também posso utilizar um que eu gosto muito, que é o Space Around. Ó, veja bem o que o Space Around vai fazer. Vou atualizar. Você conseguiu perceber? O Space Around ele é muito parecido com o Space Between. Ele vai separar os cards o máximo entre eles, colocando uma distância igual entre todos. Ou seja, essa distância e essa distância são iguais, essa distância e essa distância aqui são iguais também. Então, são essas as propriedades que você pode trabalhar. Anota todas elas aí para você poder ter todos no caderno, você poder trabalhar com a maior variedade possível que você puder. E é isso, tenho aqui então os meus cards todos alinhados bem bonitinho, né? Eu vou manter aqui então o meu Space Around, eu gostei bastante dele. E além de você colocar o Display Flex e o Justify Content, tem mais uma propriedade que é o seguinte. Você está percebendo que eu peguei aqui propositalmente 3 tipos de imagens diferentes? Eu tenho um gatinho, esse gatinho ele é uma imagem do tipo quadrada, ou seja, a altura do meu gatinho e a largura do meu gatinho, elas são iguais, o mesmo tanto que tem de largura tem de altura. Agora, o meu cachorrinho não. Repara que o meu cachorrinho ele tem uma largura muito maior do que a altura. E ao contrário dele, o meu patinho, eu tenho uma altura muito maior do que a minha largura. Quando eu tenho imagens de alturas e larguras diferentes, não importa o que eu faça, eu não consigo alinhar elas, tá? Porque se eu quiser, por exemplo, alinhar o meu cachorrinho, eu vou distorcer ele, ó. Por exemplo,
Vou falar que na minha imagem eu quero que ele tenha uma largura de 200 pixels e uma altura de 200 pixels também. Olha o que acontece. Eles vão ficar exatamente do mesmo tamanho. Ó, posso até mostrar para você aqui. Ó. Tá vendo que eles estão exatamente na mesma medida? Eles estão exatamente alinhados. Mas a custo de quê? O meu patinho e o meu cachorrinho ficou completamente distorcido. Menos o meu gatinho, porque a altura e a largura dele é igual, então eu posso mexer à vontade, mas os dois eu não posso, senão eles vão ficar muito distorcidos, vai ficar muito feio isso daqui. Sendo assim, não dá para poder controlar. Dessa forma, você tem duas coisas a fazer. A primeira, você editar essas imagens no Photoshop, para que elas fiquem todas exatamente do mesmo tamanho, do jeito que você quer. Ou então você pode alinhar elas verticalmente e o Flex proporciona que você faça isso. Por exemplo, para não ficar esse monte de espaço sobrando no meu cachorrinho e esse monte de espaço sobrando no meu gatinho por causa do meu patinho, como o meu patinho ele é muito alto e o meu Flex ele vai mandar alinhar, isso vai ficar estranho desse jeito aqui mesmo, tá? Então a gente pode mexer no alinhamento vertical, porque a gente mexeu aqui com o Justify Content no alinhamento horizontal. Agora vamos mexer no alinhamento vertical dos itens que estão dentro do meu Flex, tá? Então vamos lá. Você vai colocar aí o Align Items, tá? Então, alinhamento de itens. Qual que são os alinhamentos de itens? O mais comum que a gente sempre utiliza é o Center. Eu vou alinhar as coisas no centro. Olha lá. Tá vendo? Olha o que aconteceu. Agora, os meus cards têm o seu próprio tamanho e todos eles estão mais ou menos nesse limiar aqui, ó. Todos eles estão mais ou menos centralizados aqui desse jeito. E aqui eu consigo ter uma organização dos meus itens mais ou menos ali no centro deles, né? Eu consigo alinhar também de outras formas, como por exemplo, eu posso alinhar os itens no topo, né? Mas no topo já estava antes. Eu posso alinhar na baseline, que é embaixo. Ah lá, agora eles estão alinhados na parte de baixo, mas geralmente o que nós temos é com que as coisas fiquem alinhadas ao centro, porque fica mais agradável. Tudo bem? Então é isso. Você aprendeu aqui a trabalhar com o Flexbox. Bem legal, né? E para poder finalizar, eu quero te mostrar uma coisa. Eu quero solucionar um probleminha aqui. Quando eu coloco vários patos, né, vários patinhos ou vários cachorrinhos, tanto faz, um, dois, três, quatro. Olha lá. Quando eles não cabem, eles criam essa barra de rolagem. E essa barra de rolagem é muito feia, tanto que ele até jogou meu gatinho para fora. Meu gatinho nem aparece aqui porque não teve mais espaço para ele. Você já entrou em algum site, esse site que você entrou tinha uma barra de rolagem lateral? Não, né? Porque isso aqui é muito feio e ninguém gosta. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu quero que, se o meu patinho não couber na minha tela, que ele quebre e vá para a linha de baixo. Então, como que eu vou fazer isso? Vou fazer da seguinte maneira. Aqui no meu Flex, cadê, ó? Eu vou colocar a seguinte propriedade. Eu vou colocar até ali para cima, tá? Não faz diferença onde você coloca, mas eu acho que fica mais organizado assim. Ó, eu vou colocar o Flex Wrap. Flex Wrap. E eu vou colocar para ele fazer um wrap. Wrap é uma tradução um pouco complicada, mas wrap é meio que cobrir, né? Se ele vai cobrir aquela área ou não. Por padrão, ele não cobre. Se ele não cobre uma área, ele continua indo para sempre até o final, né? Agora, se eu falar que ele vai cobrir, tenta não ficar com esse negócio de cobrir na cabeça. Eu tentei achar uma tradução literal, mas eu não consegui achar, então fica de wrap mesmo. Wrap. Wrap, ele vai começar a quebrar se não couber. Simplesmente isso, ó. Wrap. Olha lá, se ele não cabe aqui, ele joga para baixo. Olha que legal que ficou, né? Então olha aí, ele não coube, ele joga para baixo. Agora tem uma galeria muito legal, muito bonita, né? Então é isso, você aprendeu a fazer aqui então o Flex, uma coisinha do lado da outra, todas organizadinhas, todas bem bonitinhas. E nós vamos aplicar agora o Flex no exercício que a gente segue no capítulo que vem agora.